O livro Jurassic Park de Michael Crichton e sua adaptação cinematográfica dirigida por Steven Spielberg possuem várias diferenças notáveis, especialmente na abordagem do terror e suspense. A atmosfera do terror. No livro, a atmosfera é muito mais sombria e intensa, com exceções específicas dos ataques e mutilações, criando uma sensação constante de perigo e desespero. Crichton investe em detalhes gráficos, detalhando lesões e sensações de medo profundo. Essa abordagem literária permite ao leitor vivenciar o horror de maneira muito mais intensa e visceral. No filme, Spielberg reduz o terror explícito, buscando um equilíbrio entre o terror e o entretenimento para um público mais amplo. A violência gráfica e o suspense são suavizados e a tensão é construída de maneira mais visual, priorizando cenas impactantes, mas sem exagerar nas políticas violentas. Personagens e os seus destinos. No livro, alguns personagens têm destinos mais trágicos. Por exemplo, John Hammond, o idealizador do parque, morre de maneira trágica, devorado por pequenos dinossauros conhecidos como Compsognathus, o que representa uma intolerância irônica por sua arrogância, diferente dos filmes onde ele é muito mais bondoso. No livro, há também a presença de personagens como Donald Gennaro, que passam por momentos aterrorizantes, sendo obrigado a enfrentar perigos de maneira mais intensa. No filme, Spielberg opta por salvar Hammond, dando-lhe uma redenção, o que humaniza seu personagem. Além disso, Donald Gennaro é morto pelo T-Rex, mas com uma abordagem mais cômica, quando ele se esconde no banheiro. A diferença clara entre os personagens é que no filme ele tem tons mais cômicos para você achar mais engraçado, já no livro ele tem uma personalidade diferente, é como se não fosse o mesmo personagem. Por isso que quando você lê o livro você sente que tem um personagem diferente ali e não é o mesmo. Tensões psicológicas. No livro, Crichton explora mais a questão do controle e da imprevisibilidade da ciência. O terror psicológico é transmitido pela sensação de impotência diante dos avanços tecnológicos e da natureza. Os personagens questionam constantemente as previsões do parque e o preço de brincar com a genética. No filme, embora o Spielberg toque no tema do homem brincar de Deus, ele simplifica a reflexão para manter o ritmo do filme. A tensão psicológica é substituída por cenas de ação e de terror visual, como o ataque dos Velociraptors na cozinha, que, embora icônica, é menos focado no psicológico do que no terror físico. Os Velociraptors e a sua tensão. No livro, os Velociraptors são descritos com mais ferocidade e inteligência. Eles são os principais antagonistas e causam algumas das cenas mais assustadoras, com ataques calculados e mortais, que demonstram sua adaptabilidade e instintos assassinos. O leitor sente um medo crescente de que esses predadores são muito mais inteligentes e implacáveis do que aparentam. Agora, no filme, embora os Velociraptors sejam ameaçadores e assustadores, Spielberg adapta a atenção para algo mais esperado ao público em geral. A cena da cozinha, por exemplo, é cheia de suspense, mas Spielberg opta por cortar a violência explícita. A natureza dos dinossauros. No livro, Crichton descreve os dinossauros com uma precisão científica que contribui para o terror. Os dinossauros não são apenas criaturas pré-históricas, mas sim monstros modernos, modificados geneticamente e transportados a um mundo sem controle. Esse elemento eleva a atenção, pois reforça que são criaturas antinaturais. No filme, Spielberg apresenta os dinossauros de forma mais majestosa, quase como uma maravilha visual, antes de explorar como ameaças. Embora ainda cause terror, ele humaniza e dramatiza suas interações, fazendo com que o público os veja mais como animais do que como monstros criados em laboratório. A exploração da morte e do terror. O livro enfatiza o perigo constante, com mortes brutais e a sensação de que ninguém está seguro. A morte de personagens é mais chocante e impactante, o que cria um clima de terror e horror mais adulto e sombrio. No filme, embora o filme apresente mortes, Spielberg suavizou o impacto para torná-lo mais aceitável para o público mais jovem. Ele apresenta o terror de forma gradual
e controlada, mantendo o foco no suspense e na aventura. Essas diferenças entre o filme e o livro evidenciam as decisões estilísticas de Spielberg, que optou por adaptar o terror psicológico e visceral do livro para um suspense mais visual e acessível. Mas seria interessante se um dia, em algum momento futuro, Jurassic Park deixasse esse modelo de lado e adaptasse o que realmente o livro nos mostra, uma violência mais gráfica, um horror muito mais sombrio, uma coisa muito mais para adultos, um filme, quem sabe, muito mais sanguinolento, seria muito incrível de se ver. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha uma boa noite de Halloween e até o próximo vídeo.